Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a segunda competência emocional, a segunda habilidade emocional, que é o autocontrole, que também está muito relacionado com a primeira competência, que é o autoconhecimento, e que também está muito relacionado com o que a gente falou lá no primeiro vídeo sobre o sequestro da amígdala, sobre o sequestro emocional, de você perder o controle e tomar reações, atitudes que talvez não seriam as mais adequadas. Então, quando você se observa, quando você consegue desenvolver esse autoconhecimento e saber como você reage, você consegue interferir através do autocontrole, para que você tome as melhores atitudes, para que você desenvolva ali os melhores comportamentos e você não prejudique assim, de certa forma, as relações, para que você desenvolva boas relações. Ninguém gosta, por exemplo, de viver ao lado de uma pessoa que vive reclamando, vive achando tudo ruim, que reage de forma a ser uma pessoa explosiva, né? Que fica reclamando, achando tudo ruim, que briga com as pessoas. Ninguém gosta de se relacionar. E quando uma pessoa tem o autocontrole, ela consegue desenvolver nas pessoas mais confiança e também senso de justiça, porque ela vai tomar as medidas, as atitudes necessárias, mais convenientes com aquela situação. Então gera aí um senso de justiça, as pessoas se acabam confiando mais em você, se você tem o autocontrole. Sem falar que você começa a desenvolver também aspectos relacionados à liderança, porque a liderança é necessário que a pessoa tenha esse autocontrole para sempre tomar as melhores decisões. Existe um princípio que eu tirei de um livro do Steve Covey chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu recomendo muito que você leia, é um livro fantástico, extraordinário. O princípio chama-se 90-10. Ele diz nesse livro de que 10% das coisas que ocorrem na nossa vida a gente não tem controle. Por exemplo, é o avião que você perdeu, é o avião que atrasou, é o carro que alguém bateu em você, é o ônibus que você perdeu, enfim, são coisas que a gente não tem controle. Mas 90% são as coisas que a gente tem controle. Esse 90% é como a gente reage a essas situações. E o autocontrole está muito relacionado a isso, as reações do que ocorre entre uma ação e uma reação, né? Como que você reage às situações. Então ele dá um exemplo no livro que eu até vou citar aqui. O livro fala de uma história, por exemplo, mais ou menos assim. A pessoa acorda e ela vai tomar o seu café e derruba o café na mesa e na roupa e começa a reclamar que ela é um imbecil, que ele é um burro, que ele é um desastrado, e sai mal-humorado e briga com todo mundo no trabalho. E aquele dia foi um dia horrível por causa de uma situaçãozinha lá no começo, no café da manhã, que fez com que ele perdesse o dia. E a outra situação é, ele derruba o café e aí tudo bem, ele vai se atrasar 5, 10 minutos, mas ele não briga com ninguém, não briga com a sua esposa, não briga com seus filhos, vai lá, troca de roupa, porque ele tem que trocar de roupa da mesma forma, e até leva aquilo como uma diversão, até leva aquilo na esportiva, na brincadeira. Tudo bem, não tem problema, vamos lá, troca a roupa e sai bem-humorado e começa a desenvolver um belo dia. Senão, ele vai somatizando uma série de situações, aquilo vai gerar também um estresse danado, vai chegar numa hora que ele vai estourar e vai prejudicar o relacionamento com alguém. Porque se a pessoa fica somatizando, né? Imagina que ela tem um latão de lixo e aí alguém vem com o café que é derrubado, ele amassa isso e coloca lá dentro do lixo. Aí depois o carro não funciona, aí ele tem que pegar o carro no tranco, ele pega e amassa aquilo e coloca no lixo. Aí chega atrasado no trabalho, o chefe dele dá um esporro, dá uma bronca nele, ele pega essa folha branca, amassa, coloca no lixo. E aí um cliente liga para ele reclamando de que a empresa não foi justa com ele, não sei o que, ele amassa aquilo e joga no lixo.
E assim ele vai somatizando um monte de coisa que ele vai jogando no lixo, jogando no lixo. Aí quando ele chega em casa, à noite, e aí a mulher dele pergunta: querido, como é que foi o seu trabalho hoje? E aí ele pega aquela lata de lixo e joga tudo em cima da mulher, e começa a falar, porque o meu dia foi uma droga, o meu dia eu derramei café, o carro não pegou, o cliente reclamou, meu chefe reclamou de mim. Não, também não, você não pode ficar somatizando, você tem que saber como se desapegar disso, tem que sublimar isso, tem que transcender essas emoções, eliminar. O café derramou, ok, beleza, não vou somatizar, vou lá trocar de roupa, leva na esportiva, porque senão isso pode somatizar e depois isso nem reage na hora e nem reage depois. Saiba como não reagir na hora, incorpora aquilo, leva na esportiva, vê de uma forma agradável. Acontece 10%, você não tem como evitar. Agora 90% de tudo que ocorre com você é como você reage. Então ele pode ter um dia maravilhoso, produtivo, tranquilo, né? Ou pode ter um dia horrível, um dia desastroso, um dia que acumule tensões e gere estresse, e isso pode prejudicar a sua saúde. Então procura observar bem isso. Um outro aspecto bem importante também do autocontrole, que vem muito dessa questão do foco do nosso curso, né? O controle emocional, é você observar como você reage às situações e controlar essas reações para que elas sejam da melhor forma possível. Esses 10% realmente não tem como evitar. São as coisas inevitáveis que ocorrem. Agora os outros, olha quanto por cento desse princípio 90-10 você pode desenvolver. Por isso a importância do princípio anterior, do princípio da competência anterior, que é o autoconhecimento. Você se conhecer para poder se controlar e reagir da melhor forma possível. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a empatia, que é você sentir o outro. Isso é fenomenal, isso é fantástico. Vá até o final do vídeo, porque tem muita coisa para você aprender, isso já vai mudar a sua vida. Mesmo que você não adquira o curso completo, esse conhecimento aqui já vai, de certa forma, contribuir. Não tanto quanto o curso completo vai, porque ele é muito bem estruturado e muito bem didático e tem elementos que não vão ter nesses cursos gratuitos, nessas aulas gratuitas que você está assistindo pela internet aqui nessa série de vídeos. Bem, um elemento importante também é o feedback, né? Quando alguma coisa você vê que alguma coisa está errada, você não vai brigar, você não vai dar um esporro, você não vai humilhar a pessoa, né? Não vai enfatizar os pontos fracos delas. Para isso existe uma técnica chamada feedback. Eu não vou me aprofundar muito no feedback, mas o feedback é mais ou menos você falar para a pessoa não sobre como ela é ruim, mas o comportamento que ela fez. Não ela, mas o que ela fez e como ela pode melhorar para que ela não faça aquilo de uma outra, numa outra situação. Então aquilo vai estar ajudando para ela, é uma crítica construtiva, sabe? Então tem que saber falar, tem um jeitinho de falar. Existe uma técnica chamada feedback, uma técnica chamada sanduíche, né? O sanduíche geralmente tem o pão, tem ali o recheio do pão, né? O queijo, tomate, alface, não sei o que vai no sanduíche, e uma outra fatia de pão. Então o primeiro pão, primeira fatia, você vai falar para a pessoa coisas positivas para ela, os pontos fortes dela, como você gosta dela, o que ela faz bem. E depois de você ter amenizado um pouco o ego dessa pessoa, você daí vai entrar de forma sutil no recheio do sanduíche, que é o comportamento indevido que ela fez, sem usar o mais, né? Usando assim. E se você também trabalhasse esse quesito dessa forma, olha como você se tornaria uma pessoa muito melhor. E por último vem mais uma fatia de pão. Aí você ressalta como ela é importante, como ela tem habilidades, como você gosta dela e como ela tem características ali muito apreciadas por você, parabenizando ela. E aí ela absorve aquilo realmente como um feedback, não como uma crítica. E ela vai ouvir: pô, que legal que foi o fulano, ele me deu altos feedback, me ajudou para que eu possa melhorar, então eu vou incorporar isso. E a pessoa vai dessa forma e melhorando gradativamente, né?
Muito bem, gente. Então esse foi o nosso vídeo sobre o autocontrole. Aguardo você daqui a pouquinho para a gente falar sobre a nossa próxima competência. Um grande abraço e um beijão.